Bem-vindos, alunos do primeiro ano. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos ver sobre narrativa audiovisual, que vai ser bem interessante. Vamos compreender como funciona a narrativa audiovisual no cinema e ver as principais categorias. A gente vai entender mais ou menos, gente, como é que uma história ela se desenrola dentro do cinema e a gente vai ver como é grande a proximidade entre cinema e teatro e a gente vê que são linguagens similares e elas vão ter um desfecho técnico para exatamente nos mostrar de que forma é essa narrativa. Vamos em frente. Vamos fazer, pessoal, duas perguntinhas rápidas só para a gente entrar dentro do clima dessa aula, para a gente estar bem dentro da questão de contexto que nós vamos ver hoje. Então, uma história contada pelo cinema pode ter formas diferentes para ser mostrada? Você acha que, de repente, uma história ela pode ser mostrada de formas diferentes, dando um tom diferente para vamos colocar, para cada filme? E a segunda pergunta, uma narrativa cinematográfica pode influenciar nos contextos e desfechos da história? Então, de repente, essa história, ela pode trazer um resultado diferenciado e faz com que essa forma de cinema, ela seja uma forma diferente da anterior? Nessa aula a gente vai ver que sim. Vamos em frente. Então, narrativa é um tipo de texto oral, sonoro ou visual que apresenta ações e personagens num determinado tempo e espaço. Podemos ter narrativas em novelas, contos, peças teatrais, filmes, entre outros. Se a gente voltar lá no tempo, desde a época rupestre, pessoal, a gente vai ver que as pessoas em si, elas tinham o hábito de se reunir, elas tinham o hábito de conversar. Como na época rupestre não existia exatamente essa questão da linguagem, porque a escrita ela vai marcar início, vamos colocar assim, início da Idade Antiga, mas existia exatamente aquela coisa do dançar, aquela coisa do mostrar através do seu próprio corpo alguma mensagem. Então nós já temos esse convívio de transmitir algo. E quando a gente chega depois da invenção da escrita, que existe idioma, já começa que as pessoas elas se reúnem e conversam e vão passando suas tradições. Então essa questão de passar a tradição já é uma necessidade do homem de contar suas histórias e perpetuar suas histórias. E com a invenção do cinema em 1895, isso vai se tornar uma coisa já real. Ou seja, aquela história que era contado através da fala, através dessa questão de perpetuar, ela vai acontecer da seguinte forma, ela vai ter agora uma técnica mecânica que vai registrar isso, que vai ser o cinema. Então, dessa forma, essa história não vai variar mais, mas ela vai ser uma coisa fixa, que vai ser transmitida de geração para geração. E isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a narrativa audiovisual é o resultado de um conjunto de elementos que compõem o filme. A encenação, os planos cinematográficos, o som e demais elementos. Com base no roteiro e no trabalho dos profissionais envolvidos, é possível construir o que quer contar e como contar. Que não falei desde o começo. Quando a gente analisa a questão de teatro, nós temos três elementos principais, são chamados elementos formais. Nós temos exatamente o ator, nós temos o texto e nós temos a audição. Lembrando que o ator é a pessoa que representa, o texto é aquilo que vai ser apresentado para o público, que vão ser as falas e também as posições dramáticas, ou seja, a posição que o ator vai ter perante as câmeras, e nós vamos ter a audição, que é essa troca de energia que nós estamos vendo e nós temos uma reação diante do cinema, diante daquilo que a gente está vendo da história. E lembrando que, fora isso, o cinema ele vai pegar muito fortemente os elementos complementares do teatro. Quais são os elementos complementares? Nós temos iluminação, nós temos direção, nós temos traje, nós temos maquiagem, nós temos sonoplastia e cenografia. Esses elementos associados com a figura do ator vão ser os elementos que vão dar peso para o cinema. Por isso que a gente vai conseguir compreender uma história e os contextos envolvidos, eles vão ser representados com esses elementos complementares que vão dar exatamente o sentido do cinema que a gente vai ver a partir de agora. Então, nós temos primeiramente uma primeira narrativa, que é uma primeira forma de contar uma história, que é chamada de narrativa linear. Então, a narrativa linear é a narrativa mais comum, em que a história tem um fio condutor com início, meio e fim, no qual personagens são apresentados no início da história até que eles chegam ao conflito. Nessa altura, há consequências, chega-se ao final com o desfecho e com a resolução. Quando a gente vê esse filme aqui, Esqueceram de Mim, de 1990, a gente vai ver a história do Kevin, esse menininho aqui, que é o Macaulay Culkin. Ele faz parte de uma família muito grande e essa família vai viajar. E de repente esse menino, ele está de castigo, ele está no local mais isolado da casa, todo mundo vai para a viagem e acham que ele estava junto com o pessoal. Então acontece que esse menino ele se torna um pouco isolado porque ele não se acerta muito com a sua família e o desejo de Natal dele qualquer. Era ele ter uma família diferente. Ou seja, ele tem uma vida diferente perante a família. Então, nesse momento que ele é esquecido para trás,
ele se torna uma pessoa responsável. Ele vai cuidar da casa e aparecem dois personagens que são dois ladrões e ele vai ter que fazer toda uma forma, vamos colocar uma engenharia, para que esses ladrões não tomem a casa. Então ele defende seu lar. E o que acontece? A família nota que ele ficou para trás e a família, desesperadamente, na figura da mãe, volta para encontrar esse menino antes do restante da família. Então, quer dizer, nós temos aí toda uma problematização, nós temos tudo que vai acontecer. Esse menino, que era um menino que não estava gostando tanto da família, ele aprende a valorizar a família até que ele consegue exatamente tirar esses vilões de cena até que chegue sua família novamente. Então, quer dizer, o menino que não era contente com a sua família, no final, com essa resolução de todos esses conflitos, ele se torna um menino que ama a família, ele vê tudo que ele tem de tão importante. Então, quer dizer, nós temos uma linha: menino, problema apresentado, problema resolvido e resolução final. Ou seja, tudo aquilo que era apresentado lá no começo se resolve no final. Isso é uma narração linear. Ou seja, ele tem uma construção natural até chegar à sua finalização. E nós temos a segunda, que é a narração binária. Acontece quando há duas histórias paralelas independentes que, a partir de um determinado ponto da história, elas podem se cruzar e seguir juntos até o final da história. Então podemos ter duas histórias diferentes, dois personagens diferentes que têm duas tramas diferentes e num momento, elas vão se unir e fazer uma trama única, ou seja, eles vão ter uma união para dar um resultado final. Diferente do primeiro, que era uma coisa só, esse aqui nós vamos ter duas coisas que se unem fazendo um conjunto. E a gente tem nesse filme aqui, As Horas, de Stephen Daldry, em 2002, é um longa-metragem que narra a história de três mulheres de gerações diferentes cujas vidas são entrelaçadas pelo romance Mr. Dalloway, da escritora Virginia Woolf. O que acontece? Nós temos no começo do filme uma autora que faz um livro. E depois desse livro nós temos duas gerações. Uma geração mais ou menos da década de 40, 50, e nós temos uma geração atual. Essas duas gerações, elas leem o livro e se impactam pelo livro. Então esse livro ele tem um tom um pouco melancólico. Mas as duas gerações, que é a geração de 40 a 50 e a geração atual, as duas estão passando por momentos difíceis. Uma está passando pela questão familiar e a outra, no final, da atual, está passando por uma pessoa que teve romance com uma pessoa e essa pessoa agora tem AIDS. Então ela está tendo toda aquela coisa de como existia a vida antes e como está tendo a vida agora com a doença. Então esses dois contextos de épocas diferentes e situações diferentes, e essas duas, elas têm um livro com uma base, ou seja, um livro que eles sempre consultam esse livro para ter uma visão do mundo. Então, quer dizer, nós temos duas histórias diferentes que acabam se encontrando no livro. Então, o livro é o elo de conexão dessas duas. Então, nós temos duas histórias que se fundem no romance desse livro e, através disso, eles têm uma base de vivência, uma base de vida. Então, a gente vê que a binária, diferente da linear, ela sempre vai ter essa coisa de o coletivo se une para fazer uma coisa única. E assim a gente tem um sentido nessa narrativa. E nós temos também, com isso, então a gente tem essa grande diferenciação. Para a gente notar bem essa diferenciação, pessoal, vamos fazer uma pergunta só para a gente ver se a gente fixou o que a gente falou até agora. O que é uma narrativa? Escrevam para mim e já voltamos daqui a pouquinho. Até lá.
Beleza, pessoal? Responde lá, manda para nós. Só recapitulando, tá? Então nós temos duas narrativas. Nós temos a narrativa linear, que ela vai num ponto reto sempre, com um personagem somente, uma história, um conflito, uma finalização. E nós temos uma binária. Duas histórias que elas acabam se encontrando e nesse encontro elas vão ter uma resolução, um problema, uma finalização, ok? Vamos em frente. Então, dentro disso, nós temos mais dois tipos de narrativa que são bem importantes a gente mentalizar eles. A primeira narrativa é a narrativa circular. É uma narrativa em que a história termine onde começa, ou seja, concluindo um círculo. Ela vai começar no momento, e ela vai fazer toda uma trama, e ela vai voltar naquele começo novamente. No próximo slide, eu vou mostrar um filme e vou contar um pouquinho melhor isso. E na segunda narrativa, no caso, não segunda, nós temos essa como terceira narrativa, essa aqui é a quarta narrativa. A quarta narrativa é a narrativa fragmentada. Nessa narrativa, a história é contada por meio de recortes. Pode apresentar diferentes cenas, fontes, histórias, entrevistas. É muito utilizada em documentários, por exemplo. Então, a narrativa fragmentada, que é a quarta narrativa, como o próprio nome fala, ela tem vários fragmentos que elas vão montando uma história única. O documentário utiliza muito isso, que o documentário conta uma vida aqui, mais uma vida aqui, mais uma vida aqui, mais um caso aqui, mais um caso ali, e dá um desfecho final. Então, isso é uma coisa bem característica dos documentários. Com relação à narrativa circular, um exemplo bem fácil para a gente ter em mente é o filme Titanic. Então a gente vê que no filme Titanic, de James Cameron, 97, a história se inicia e se encerra com a personagem Rose, já idosa, e o restante do filme é um flashback do seu romance a bordo no navio. Então a gente vai ver muito isso com relação a uma pessoa que ela começa aquela história, ela está ali, que nem a Rose, ela está uma pessoa já de idade, ela está lá num resgate para tentar achar partes do Titanic, que foi achada uma foto dela, por isso que ela foi ligada a essa história, e ela está acompanhando. E durante essa história ela vai contando tudo o que aconteceu naquele navio, até sua finalização, até o momento que tem o naufrágio, que ela começa sua vida, e até chegar no ponto inicial do filme, como ela já é uma pessoa idosa. Tanto é que ela tem uma joia, que ela joga essa joia no mar, porque ela está dizendo, pelo contexto do filme, que as lembranças são boas, mas tem coisas que tem que ficar ali guardadinhas, que são muito preciosas para serem divididas. Então, quer dizer, nós temos um início e uma finalização. A mesma coisa, por exemplo, aquele filme Forrest Gump, que tudo começa num banco, ele conta toda a história que está acontecendo, sobre tudo que aconteceu, e ele volta no final do filme no próprio banco. Então, quer dizer, nós temos um círculo que conta uma história que vai trazendo todas as lembranças do passado até chegar naquele momento. Essa é a narrativa circular. E dentro dessas narrativas, nós estamos colocando aqui com a narrativa fragmentada, a gente pode colocar isso como um parâmetro para todas as outras narrativas. A gente vai ver como é que funciona, vamos colocar o tempo dos filmes. Então, narrativa circular fragmentada, vamos pegar as duas primeiras, a linear e a binária, elas possuem dois formatos mais comuns. Nós temos o curta-metragem até 30 minutos, nós temos o média-metragem, que é de 30 a 70 minutos, e nós temos a longa-metragem a partir de 70 minutos. Então nós temos mais ou menos essa divisão. Então todo filme curtinho até 30 minutos é um curta-metragem, uma coisa rápida, e também tem uma história muito resumida. Quando nós temos uma média-metragem, significa de 30 a 70, 70 seria 1h10, então mais ou menos nesse meio tempo nós temos uma coisa um pouquinho mais complexa, mas ela não tem uma finalização muito longa, e nós temos longa-metragem. Longa-metragem é uma coisa que tem uma base mais sólida, é aquela coisa que vai contar uma história, vai dar muito detalhe, vai dar muitos conflitos, e vai dar uma finalização. Então isso é uma história que ela vai acontecer naturalmente com pausas. Esse é o longa-metragem. Essa a partir de 70 minutos, ou seja, a partir de 1h10, já é considerado um longa-metragem. Certo? E vamos fazer uma perguntinha só para fixar que a gente viu até agora. A pergunta é a seguinte: o que é uma narrativa circular? Acabei de falar. O que é uma narrativa circular? Escreve para mim e fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos brevemente como a narrativa cinematográfica é a forma de uma simples história contada. Cada dessas narrativas, de diferentes formas, adapta o roteiro para poder chegar num desfecho que traga uma mensagem da história. Então a gente vê que tudo começa com um bom texto. Então esse texto, ele vai trazer todo o clímax de uma história. Então vai trazer um personagem, desse personagem ele vai ter vamos colocar aqui um desfecho, desse desfecho vai ter um conflito, desse conflito vai ter uma finalização. Então essa história ela vai ter elos, vamos colocar como elos naturais. Ela pode ser contada de uma forma linear, ou seja, tem somente o personagem, ou tem uma história e um desfecho somente. Ela pode ser de uma forma binária, ou seja, pode ter mais de uma história, vai ter de repente duas histórias que elas vão se entrelaçar e dar uma finalização. Ela pode circular, ou seja, uma pessoa ela começa uma história, ela vai ter todo um flashback, ela vai contando tudo o que aconteceu no passado e termina a história quando ela já está nesse começo novamente, ou seja, tem um círculo perfeito. Ou pode ser exatamente aquela forma fragmentada, aquela forma que vai pegar vários fatos de várias vidas e vão unir, vai ser quase um sistema de documentário. Ou seja, são várias vidas reunidas para dar um desfecho final. Essa é exatamente a última, que é a fragmentada. Ok, pessoal? Espero que tenha sido bastante proveitoso, tenhamos conhecido mais ou menos o potencial do roteiro audiovisual, para a gente ver como a história ela acontece, e numa próxima oportunidade nós nos encontramos novamente. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.